porque o time do Sport fez o último treino agora à tarde em solo mineiro e daqui a pouco viaja para Curitiba. É isso mesmo, Moisés Oliveira? Exatamente, Mário. Boa tarde para você. Nada, boa noite, né? Boa noite para você, para Gabi Mendes, para todos os ouvintes da Transamérica, para os colegas de equipe. Exatamente. O Sport fez um trabalho agora à tarde no CT do Coimbra, em Minas. Neste momento está jantando e após o jantar viaja para Curitiba, onde amanhã vai enfrentar a equipe do Coritiba pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Sport que busca, Mário, a terceira vitória na competição, né? O Sport venceu na estreia contra o time do Amazonas, venceu em casa contra o Vila Nova e agora tem o Coritiba amanhã. Detalhe, Mário, é que o jogador Alan Ruiz, que eu trazia ontem aqui mesmo no Bola na Rede, que ele estava em viagem para Minas, hoje já treinou com o grupo, e quem também está com o grupo, e aí é uma opção para o ataque, é o Vinícius Faria. Ele tem 24 anos, chegou para o Sport, né? Ele que vem do Cianorte, né? E agora vai reforçar o Sport também nesse jogo contra o time do Coritiba. Pelo menos no banco de reservas, o atleta vai estar, a opção ali para o ataque rubro-negro. O Sport, como dito agora há pouco, está jantando, daqui a pouquinho segue viagem para Coritiba, porque amanhã tem esse desafio complicado contra o time do Coxa, viu, Mário? Bom, deixa eu entrar nessa conversa também e saber se Alan Ruiz ele tem chance já para ser titular direto nessa partida, Moisés. Vibrante, veja, antes dele ter a lesão, né, e ficar 3 jogos sem atuar, lembrando que ele esteve naquele jogo contra o time do Ceará, né, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, ali ele entrou, né, juntamente com o Lucas Lima, de lá para cá o atleta não jogou mais, mas ele vinha sendo utilizado pelo técnico Mariano Souza, ou seja, o meio-campo era Felipe, Fabrício Domingues, Alan Ruiz e Lucas Lima. Esse era o time que o técnico Mariano Souza estava utilizando antes do atleta ter uma lesão. Ele está voltando. Se o técnico Mariano Souza seguir o que fez com o Barleta, é provável que o Alan Ruiz fique no banco de reservas, né, porque ele está voltando de lesão, e ele repita o time que entrou em campo contra o Atlético Mineiro na terça-feira, com Kaique França, Pedro Lima, Rafael Thierry, Luciano Castan, Felipinho, Felipe, Fabrício Domingues, Tite Ortiz, o Lucas Lima, o Romarinho e o Gustavo Coutinho. Caso o técnico Mariano Souza entenda que o atleta está voltando de lesão neste momento. Porém, Carlos, a informação que temos é que o Mariano Souza tem gostado das atuações do Tite Ortiz. Claro, também ele gosta da atuação também do Alan Ruiz, até porque estava utilizando. Mas para esse primeiro momento, eu acho pouco provável, tá? Não é uma certeza, mas acho pouco provável que o Alan Ruiz, mesmo tendo nessa temporada 20 jogos, 3 gols, 7 assistências, ele entre como titular, até porque há um cuidado com o atleta que está voltando de lesão. Acredito que ele vai repetir o time da terça-feira, o time que eu passei agora há pouco. E o Alan Ruiz entra ali no segundo tempo, viu, Carlos? Ah, certo. É um jogador, Gabi, é um jogador importante, é um jogador imprescindível, vou perguntar assim, no esquema do Mariano Souza, o Alan Ruiz? Carlos, é um jogador que vem fazendo uma ótima temporada pelo Sport, né? Para mim é um jogador importante, sim, mas o Tite Ortiz tem entrado muito bem, né? E por causa, vamos voltar para aquela questão que a gente conversou lá no início do programa, do ritmo de jogo, né? E do cuidado com o atleta, né? Eu acho que ele deve continuar com o Tite, aproveitar esse momento do jogador e resguardar, né? O Alan Ruiz. Então, acho que realmente é um momento aí de cuidado e de aproveitar, porque o jogador tem mais ritmo de jogo que o outro. Mas eu acho que eu ainda gosto bastante do Alan Ruiz, né? Eu acho que ele tem feito uma ótima temporada pelo Sport, entra muito bem, faz diferença, mas por enquanto imagino que o Mariano Souza vai manter sim o Tite. Certo. Sobre o Coritiba, você tem detalhes, você tem notícias sobre o Coxa Branca para o jogo de amanhã, Moisés? Isso, Vibrante. O Coxa deve ir com força máxima
não tem problemas, a priori, para o jogo de amanhã. O Coxa que é treinado pelo Guto Ferreira, né? O Guto Ferreira está treinando o Coxa. O Coxa ainda não perdeu na Série B. Empatou o primeiro jogo, venceu o segundo contra o Brusque e vai buscar essa vitória dentro do Sport. Tem um detalhe aqui importante, né? O Sport volta a enfrentar o time do Coritiba após 5 anos. A última vez que o Sport enfrentou o Coritiba na Série B, tá? Deixar bem claro que na Série B foi em 2019. E naquele ano, o primeiro jogo foi 1-1 e o segundo jogo foi 0-0. Então, na Série B, o Sport volta a enfrentar o time do Coritiba. E um detalhe importante aqui sobre aquela partida de 2019. Naquele ano, o Sport era comandado pelo técnico Guto Ferreira. Né? Deixa eu só filar aqui, isso mesmo. Era comandado pelo técnico Guto Ferreira naquele ano. Isso no primeiro jogo, né, da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Já no segundo jogo da primeira fase, já no segundo jogo do retorno, né, em 2019, que o jogo aconteceu em Curitiba e terminou 0-0, o time do Coritiba era treinado ali pelo Jorginho e também pelo Guto Ferreira. Então o Guto Ferreira conhece muito bem o Sport, né? E para essa partida ele deve ir a campo, Vibrante, com a seguinte escalação: o Pedro Morisco no gol, a lateral direita com Natanael, a dupla de zaga Maurício Antônio e Bruno Melo e a lateral esquerda com Jamerson. O meio-campo com Bernardo, Everton Corelli, Iago Ferreira e no ataque Lucas Figueiredo, Leandro Damião e Lucas Ronier. O detalhe é o seguinte: o Lucas Figueiredo hoje é um dos jogadores mais valorizados no mercado e é um dos jogadores mais valorizados do time do Coritiba. Então o Coritiba vai buscar esse jogo, vai buscar essa vitória diante do time do Sport. No ano passado, o Sport enfrentou o Coritiba no Couto Pereira, jogo pela terceira fase da Copa do Brasil, e o jogo acabou lá em 3-3, com um jogaço. E no jogo da volta, o Sport venceu aqui na Ilha do Retiro e desclassificou o Coritiba, que naquela ocasião estava jogando a primeira divisão, viu, Vibrante? Pois é. É um adversário que você avalia de que nível, Gabi? É muito difícil jogar com o Coritiba lá. É um adversário que é possível de ser batido. O que é que você pode falar? Jogar fora de casa, Vibrante, nunca é simples assim, né? Pro esporte, principalmente quando a gente encontra do outro lado times como, sim, o Coritiba. Eu acho que não vai ser uma partida tão simples, né? O Sport também vem baqueado, mas vai tentar se reerguer nesse momento contra o Coritiba, né? O jogo onde há uma sequência de 2 jogos fora. O Coritiba está em 7º na classificação no Campeonato Brasileiro. O Sport está em 2º aí, mas os dois ainda, né, não perderam. Então, eu acho que não vai ser uma parada tão simples assim pro Sport. Mas dá, né? Dá para empatar, dá para vencer. Eu acho que o Sport tem essa força, né, para conseguir esse resultado positivo. Ô, Vibrante. Oi, Moisés. É tido por todo o pessoal do futebol do Coritiba que o Sport é um dos adversários mais difíceis da Série B. E aí eles fizeram lá um leque, trazendo Santos, Sport, Ceará, o time também do Novo Horizontino está nesse escalão de ser uma das equipes mais difíceis para o time do Coritiba enfrentar. Então, o Coritiba sabe que enfrentar o Sport é muito complicado, tá? Eles têm um respeito muito grande pelo time rubro-negro e vai botar frente a frente duas das maiores folhas desse campeonato brasileiro, tanto o Coritiba como também o Sport. Então, se o jogo é complicado para o Leão, e muitos torcedores eles observam dessa maneira, pelo lado do Coritiba também sabe que enfrentar o Sport, independente de onde seja, é sempre complicado enfrentar o Leão da Praça da Bandeira, viu, Vibrante? Sabe de venda de ingresso por lá? Como é que vai estar o Couto Pereira, né? O tradicional Couto Pereira para o jogo de amanhã? Vibrante, não foi disponibilizado nenhuma parcial no momento por parte da diretoria, né, do Coritiba, da quantidade de ingressos, tá, que já foram vendidos para esse jogo. O Coritiba iniciou a venda de ingressos desde o começo da semana, mas não foi divulgado nenhuma parcial por parte
da assessoria de imprensa, né, que tem esse papel de divulgar esses números de ingressos vendidos para um confronto. Não foi divulgado até o momento, mas a promessa é de casa cheia para esse jogo contra o Sport. Certo. Vamos com o Mário Júnior rapidinho? Interatividade, Mário. As mensagens estão chegando e aqui o Alessandro, que mora em Camaragibe, pergunta: dá para acreditar no bom resultado do Sport amanhã diante do Coritiba? Porque não gostei da atuação do time no jogo contra o Atlético Mineiro. Certo. Carlos, você tem... Como é? Deixa eu ler aqui... Tá bem. Entendi, Pedro Lima. Carlos, você tem 20 milhões. Quem você compra para o seu clube? Pedro Lima ou Fábio Matheus? Cleiton de Paulista mandou aqui a mensagem. Que pergunta miserável, viu, bicho? Eita! Meu velho! Essa foi difícil. Sabe o que eu faria? Eu negociaria para contratar os dois. Dava 10 milhões de entrada em um, negociava o parcelamento do restante e dava 10 milhões no outro e negociava em parcelas também e levava os dois. Pronto, acabou-se. Estava resolvida a questão. Tem que saber negociar, amigo, né? Pronto. É isso.